E aí, meu povo? Tudo certinho? Vamos hoje falar sobre conectivos. Dentro de uma dissertação argumentativa em prosa, quais os conectivos mais adequados para serem utilizados? Vamos lá? Em primeiro lugar, vale lembrar que conectivo é aquela conjunção ou locução conjuntiva utilizada para ligar ideias e orações, estabelecendo entre elas algumas relações de sentido, como uma relação de adversidade ou uma relação de concessão, conclusão, adição, explicação e também causa, tá? O que o professor colocou aqui no quadro são as conjunções mais eruditas, digamos assim. Como corretor, nós sabemos que muitas são usadas demasiadamente e acabam por se tornar clichês. Tá? Então é legal nós darmos uma modificada, visto que toda redação de vestibular vai pedir um bom repertório de conectivos. Ou seja, dentro de uma redação inteira, galera, não pode repetir. Ou seja, se lá no primeiro parágrafo você usou, por exemplo, o entretanto, tem que tomar cuidado que no decorrer de todo o texto, o entretanto não é para ser usado de novo. Por quê? Porque a nível de ensino médio, vocês precisam ter uma formação cognitiva a fim de saber que, com o mesmo valor semântico do entretanto, que é de adversidade, nós temos outros que podem ser utilizados. Combinado? Então vamos lá. A primeira classificação é a classificação dos conectivos de adversidade. Os mais adequados para serem usados nesse contexto de fazer uma afirmação e apresentar uma ideia oposta são os seguintes: entretanto, contudo, por outro lado, todavia, e não obstante, reticências e porém. Vamos dar um exemplo. O Brasil vem ascendendo economicamente nos últimos meses. Entretanto, devido ao fato de o Brasil, de o planeta estar vivendo uma pandemia, a situação está mudando. Você apresentou uma oposição. Entretanto, pelo fato de o Brasil estar vivendo uma pandemia, a situação está mudando. Contudo, ou por outro lado, pelo fato, é interessante dar uma destacada nesse e não obstante, tá? Porque geralmente nós colocamos e não obstante isso. Mas quando colocarmos e não obstante isso, nós precisamos tomar cuidado, porque pode ser que a minha frase fique ambígua, porque o isso ele vai se referir a elementos citados anteriormente. Se você citou mais de um elemento, por exemplo, vai se referir a qual deles? É um pouquinho complicado, a todos ou a um, Então é legal, ao invés de colocar isso, e não obstante ao último problema apresentado, ou seja, contrário ao último problema apresentado, ou e não obstante ao supracitado, ou e não obstante ao exposto no parágrafo anterior, beleza? A adversidade vocês vão utilizar bastante, mas além da adversidade nós temos a concessão. Concessão é quando nós vamos estabelecer uma ideia de exceção, tá? Por exemplo, embora a população esteja economicamente ativa, faz-se necessário que a educação esteja mais presente em seu cotidiano. Então você apresentou aí meio que uma controvérsia, Então mesmo que a população esteja economicamente ativa, conquanto a população esteja economicamente ativa, são conectivos concessivos, tá? Os melhores. Temos a conclusão. Pessoal, vocês vão expor várias ideias, vários argumentos no decorrer do texto. É importante, portanto, que essas ideias sejam findadas. E para finalizá-las, você vai precisar utilizar conectivos de conclusão, tá? Por exemplo, portanto, vamos colocar em um contexto, a população não está respeitando as regras de isolamento social. Portanto, o índice de contaminação pelo coronavírus tende a aumentar. Portanto, o índice de coronavírus, o índice de pessoas infectadas tende a aumentar. Destarte, o índice de pessoas infectadas tende a aumentar. Destarte,
em suma, em síntese, tá? Ficou meio estranho, mas é um N. Logo, né, a população não está respeitando o isolamento social. Logo, o índice de pessoas infectadas tende a aumentar. Desse modo, dessa maneira, combinado? Adição. Você acabou de apresentar uma ideia. Você vai adicionar um outro elemento, uma nova ideia. Você vai colocar ademais, por exemplo. Ou, além disso, outro sim, somado a isso, ou somando-se a isso. Ou então, como o inobstante é o oposto, obstante vai ser o similar, junto, tá? Pessoal, vamos colocar um exemplo. O Ministério da Saúde vem apresentando, né? O Ministério da Saúde apresentou nas últimas semanas inúmeras medidas. Ademais, os governos estaduais e também municipais acrescentaram-se algumas atitudes, né? Então, ademais, além disso, os governos estaduais e municipais, outro sim, os governos estaduais e municipais, somado a isso, somando-se a isso, os governos estaduais e municipais, obstante a isso, né? Ou somado-se a essa atitude, por exemplo, para não colocar o isso, para não correr o risco da ambiguidade, né? Ou obstante a essa atitude, a essa ação, os governos estaduais e municipais também fizeram o seu papel. Enfim, tá, galera? Só para vocês terem um pouco da ideia de adição. Os conectivos que vão dar uma ideia de explicação e simultaneamente de uma continuidade de ideia, né? Que você vai explicar melhor. Você vai poder usar a preposição com demonstrativo. Pode ser sob esse, ou sob essa, ou nesse e nessa. Hiato, perspectiva, prisma, contexto, ínterim e âmbito, por exemplo. Então a gente coloca... A pandemia vem se alastrando em âmbito mundial. Ponto. Sob esse hiato, torna-se necessário que essa contaminação seja dirimida, diminuída. Beleza? Lembrando, galera, abrindo parênteses, é muito importante que vocês tenham um aprimoramento vocabular. Como é que acontece esse aprimoramento vocabular? Como é que eu escrevo melhor? Você vai escrever melhor conforme você ler mais. Então eu espero que nesse contexto aí de quarentena, né, que estamos vivendo, vocês estejam colocando a leitura em dia. E lembrando, estou ali lendo meu livro, parei numa palavrinha e não sei o significado dela, procura no dicionário, a gente tem tempo, tá? Isso em casa, em uma prova, é claro que isso não vai ser possível, né? No vestibular ou algo desse gênero. Então vamos lá, galera. Então, sobre esse ato, sobre essa perspectiva, nesse ato, nessa perspectiva, nesse prisma, nesse contexto, nesse ínterim, nesse âmbito, né? Quando você vai explicar uma causa, né? Visto que, então vamos lá, a população precisa mudar as suas atitudes em relação à pandemia presente em contexto global, visto que a contaminação está emergindo cada vez mais, né? Já que a contaminação está emergindo, né? Porquanto a contaminação está emergindo. É muito comum, galera, um adendo agora, que nos vestibulares a gente encontre bastante o porquanto com o conquanto, né? Para gerar aquela pegadinha, visto que são bastante parecidos na ortografia e fonética. Então, galera, não se esqueçam que conquanto é uma concessão e o porquanto é uma causa, é um porquê, é uma explicação. Combinado, meus amores? Não se esqueçam, eu quero esses conectivos sendo usados, tá? Já na próxima dissertação. Conto com vocês. Contem com vocês também. E, é claro, também contem comigo. Um grande beijo, um grande abraço e em breve estaremos juntos. Até mais. Tchau, tchau.